Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Vamos mesmo por começar a analisar o decreto da contenção da despesa pública. Estamos a falar do decreto número 75/2017, de 27 de dezembro. É neste decreto onde o Governo apresenta uma série de medidas de austeridade que, portanto, já estão em vigor porque foram publicadas no Boletim da República. Para isso contamos com a presença, como sempre, do Dr. Adelino Buque, que já está aqui. Boa noite, Dr. Buque. Portanto, finalmente, este decreto portanto, que apresenta as medidas de austeridade já entrou em vigor. Algumas medidas vão começar por serem cortadas em 2019. Estamos a falar desta questão das rendas das casas pagas pelo Estado, mas há uma série de medidas, portanto, que já vão começar ou já estão em vigor. Mas com relação a esta questão das rendas da casa, onde o Estado vai deixar de pagar as rendas onde altos funcionários do Governo, dirigentes e funcionários do Estado beneficiam, portanto o Estado vai deixar de pagar as rendas, mas no entanto vai pagar um subsídio que corresponde a 30% do salário destes funcionários. Ora, isto é um bocadinho complicado, Dr. Buque, porque nós não sabemos quanto é que estes funcionários públicos ganham e, portanto, fica difícil perceber-se quanto é que o Estado vai poupar. Portanto, pode-se dizer que o próprio Estado está a apresentar estas medidas, diga-se de passagens, para a parede, porque ninguém sabe. Eu penso que não. Boa noite. Eu penso que não são propriamente para a parede. Repare que as medidas ora apresentadas, algumas já eram praticadas no tempo da Primeira República, por exemplo. As viaturas oficiais, ou como chamam, protocolares, não eram viaturas que pudessem circular, por exemplo, a altas horas da noite, com pessoas que não estão autorizadas. E hoje ouvimos isto já em formato de diploma, que diz que o carro protocolar só é dirigido pelo motorista e é única e exclusivamente para atividades do dirigente. O que é que isso significa? Significa que, de facto, há muita coisa que está-se a procurar cortar, mas é um cortar que não pretende ser radical para não criar, se calhar, mal-estar nas pessoas, mas definitivamente são medidas que, relativamente às pessoas afetadas, vão sentir o peso delas. Relativamente à questão das rendas, eu penso que a questão das rendas geralmente tem este princípio de estar entre 20% e 25%, 30% daquilo que é o rendimento normal da pessoa. É um valor que também é usado como referência, por exemplo, quando tu tens algum empréstimo, é o valor máximo que se pode tirar do seu vencimento para que não possa sofrer, de qualquer forma, impactos negativos de retenção dos valores. Posto de outra forma, é preciso notar também que há um teto relativamente às próprias casas, que é 120 mil meticais. Mas não há aqui uma contradição, Dr. Buque. Portanto, o Governo deixa de pagar a renda, mas dá 30% de salário como subsídio
para casa, mas também o próprio Estado estabelece um teto que não pode passar dos 120 mil meticais. Ora, se um dirigente aufera 1.200.000 meticais, como por exemplo o PCA da EDM recebe, ficamos a saber graças a um jornal da praça, e 30% deste salário, fazendo 400. cálculos, dá por aí 400 mil meticais por mês que o Estado vai ter que desembolsar. E depois temos este teto de 120 mil meticais. Em que ficamos? Bom, realmente são casos particulares, não é? São casos particulares que não podem ser generalizados. Não pode ser visto este salário como um salário de referência para os dirigentes. Acredito que são muito poucos que têm esse salário como referência. Aqui o mais importante é notar que nós tínhamos, sem dúvidas, dirigentes que pagavam $5.000 por uma casa e isso tinha um peso bastante significativo. Ao tomarem estas medidas e limitam até 120 e deixam o critério do Ministério das Finanças, da Economia e Finanças e das Obras Públicas, a fixação de tetos nas províncias e outros sítios. Eu penso que já está a entrar um sentido de disciplina na forma como esta despesa vai ser executada. Agora, o desafio está efetivamente em que haja o controle, não é, por parte das entidades... O Ministério das Finanças, sobretudo, porque se pudermos ler o que está no Boletim da República, o decreto, tudo está na responsabilidade deste Ministério das Finanças. Exatamente. Então, cabe a eles fiscalizar e impor as regras. E também caberá ao próprio Tribunal Administrativo, porque são atos que devem ser avalizados também pelo Tribunal Administrativo, fazer também a parte que lhe cabe. Mas eu penso que, como princípio, eu penso que o Governo está no bom caminho, pelo menos neste aspecto de limitação e determinação de tetos. Exato. Até podemos dizer, por exemplo, há comentários que dizem, bom, 10 mil meticais para o telefone é muito dinheiro. Eventualmente, estes 10 mil meticais resultam de uma análise do que vinham gastando. O que é que vinha-se gastando, não sabemos. Então, se calhar estes 10 mil meticais representam uma fasquia considerada razoável do ponto de vista daquilo que eram as comunicações. Mas pode ser que, em função das dinâmicas que se seguirem, estes números podem ser revistos em baixo ou revistos em cima, etc. O importante é que realmente já existem medidas, já existe um diploma, já ninguém pode dizer que não sabia, não é? Ninguém pode dizer que Mas não a questão sabia. aqui, a questão, Dr. Buque, é que, pronto, esta decisão é muito boa. Sim. Esta decisão de conter as despesas públicas é Sim. muito boa. Estamos numa recessão económica e, naturalmente, que seria ideal o próprio Governo partir deste princípio. Sim, sim. Mas algumas questões ficam por serem esclarecidas. Por exemplo, não está clarificado sobre quanto é que o próprio Estado vai poupar com estas medidas de austeridade. Ou seja, não está nada ainda clarificado, porque não vale a pena dizer-se que nós vamos cortar ali, se nós não temos a real noção de quanto é que o Estado vai poupar, de quanto é que não temos gastava. nenhum instrumento de medição dessa poupança. Não há transparência neste aspecto. Aí está o papel dos fiscalizadores, porque a dotação de recursos numa determinada instituição é feita por uma instituição, que são as finanças, não é? E quando se faz essa dotação, faz-se com base em alguma coisa que está lá dentro. E caberá a essas pessoas fiscalizar a forma como esses recursos são usados. É verdade que, à primeira vista, por causa do nosso histórico relativamente à execução da despesa,
pode parecer que isto não tem, se calhar não terá nenhum impacto. Mas eu acredito que se estas medidas resultam de facto de vontade de querer ver as coisas melhorarem, alguma coisa vai acontecer com os funcionários e agentes do Estado. Mas fica difícil perceber quanto é que o Estado vai poupar. Fica difícil tendo em conta também, por exemplo, estas medidas não são de execução imediata, algumas delas, como a de renda. Disseste, sim. E a partir daí, essa hipótese pode ser que o resultado disso não seja palpável para o ano económico de 2018, mas já pode ser mensurável, por exemplo, a despesa com telefone, a despesa com gasolina, a despesa com reparações, a despesa... A questão aqui é, nós sabemos que um determinado dirigente tem o teto de 10 mil meticais para o telefone. Para sabermos quanto é que o Estado poupa, teríamos que ter a informação sobre quanto é que ele gastava antes. Mas não seria importante que o próprio Governo colocasse isto na planilha que apresentasse? Seria se calhar muito mais fácil para os moçambicanos perceberem? Sim, para a opinião pública é importante, sem dúvidas. E se calhar haveria muito mais controlo da própria sociedade civil e também de outras entidades interessadas em fiscalizar o próprio Estado. O maior controlo nestes processos vai acontecer. Por exemplo, uma fatura do telefone não é algo que seja segredo, mesmo dentro de uma instituição. O que significa que se tu tiveres que gastar para além daquilo que está estabelecido, alguém há de ver e alguém há de dizer que o fulano está a gastar mais do que o estipulado. Aliás, eu penso que se calhar estas medidas todas vão resultar na alocação desses recursos para que o Estado não continue a fazer essa despesa. Eu penso que temos que acreditar. É verdade que já tivemos muitas boas medidas, tivemos muito boa legislação e não se viu nenhum resultado. Mas temos que acreditar em alguma coisa, porque senão não podemos viver. Não? Se nós não acreditamos, se nós não temos fé que o dia de hoje foi bom, mas o amanhã há de ser melhor, a vida assim não perde interesse. Exato, mas a pergunta que lhe faço, Dr. Buque, é qual é a dificuldade de se tornar público esta questão dos salários dos dirigentes do Estado? Os salários... Qual é o problema de um moçambicano ficar a saber que o Presidente da República recebe tanto, que os ministros recebem tanto, que os funcionários, diretores... Portanto, nós vamos ter uma real noção de quanto é que cada um recebe e com estas medidas ficamos a saber de facto que o Estado... Não, mas eu penso que os salários tirando aquilo que são os salários dos administradores nos órgãos sociais, nas instituições públicas, tirando isso, aquilo que é o salário dos dirigentes, dos ministros, não sei se do Presidente da República, mas dos ministros, dos diretores nacionais, etc., esse salário é público, é conhecido. Portanto, nós sabemos que um técnico, um diretor nacional que tem esta responsabilidade, com esta formação, o salário dele é este, mais um subsídio X. Eu penso que isso é público. Agora, efetivamente, orçamentar isso e trazer a público seria interessante. É um exercício que, se calhar, através destes debates, através do questionamento sobre o que é que se poupa realmente disto, poderá ajudar a próprio Ministério do Plano e Finanças. Aliás, existiram números, podemos acreditar neles ou não, mas o Ministério do Plano e Finanças já tinha dito que em determinado
o exercício poupava, não sei, 7 mil milhões, 8 mil milhões de meticais, e eu creio que é esse exercício que eles têm. Agora, o que nós já não temos de facto é que há muito tempo que já não se faz a publicação do salário dos ministros. Por exemplo, um governador, mas sempre houve no passado a indicação de que um ministro ganha tanto, um governador ganha tanto, um diretor nacional ganha tanto. Se calhar, eu pessoalmente devo confessar que nunca tive nenhum interesse, mas neste caso e neste interesse, desta análise, vejo que é um assunto que devia ter-me interessado antes. Exatamente. Bom, pode-se perceber, Dr. Buque, que há muitos subsídios nesta questão. Há muitos subsídios. Estamos a falar de subsídio de localização, subsídio de adaptação, despesas de comunicação, bónus especial, subsídio de início de funções. Estamos a falar de subsídios de arrendamento de casas, de imóveis para serviço, aquisição e construção de imóveis. Estamos a falar de viaturas protocolares, subsídio de alienação. São muitos subsídios, Dr. Buque. Como é que olha para esta questão? São muitos subsídios. Alguns subsídios na função pública resultaram do interesse em determinado momento de interessar as pessoas para estarem num determinado ponto do país. É verdade que a dinâmica do desenvolvimento, determinadas situações podem ser revistas do ponto de vista de se vale a pena mantê-las ou não. Por exemplo, este subsídio de localização. Sim. Porque não faz sentido. Por exemplo, subsídio de adaptação, portanto, vá que não vá. Pode-se dizer que vá que não vá, porque a pessoa sai de um determinado sítio para o outro. Hoje não faz sentido o subsídio de localização, mas no passado, um técnico superior era difícil pô-lo num determinado ponto do país. E precisava de um incentivo para motivá-lo a estar nesse lugar. Exatamente. É por isso que estou a dizer que, se calhar, algumas situações podem ser revistas, porque as coisas devem ser vistas numa perspectiva dinâmica, não podem ser estáticas. E esses subsídios, se ontem tinham algum sentido, hoje ou já não tem. Estamos a falar de, por exemplo, subsídio de início de função, que partem, por exemplo, de 600 mil meticais, de acordo com o escalão, e que vão até 200 mil meticais. Portanto, o mínimo são 200 mil. Para um alto dirigente, um governador, por exemplo, portanto, vai ter logo a partida 600 mil meticais pelo início da função, que nem um cargo de formação, mas é um cargo... Eu não advogo isso, mas eu compreendo, por exemplo, que se nomeiam a Ana Maria para uma função de ministra, tem que mudar, de alguma forma, a indumentária que tem estado a usar. Mas isto fora, este subsídio de início de funções, Dr. Buque, não tem que ver com isto. É mesmo para o bolso. Porque já tem outras regalias, que é de comunicação e estas outras coisas. Sim, mas há situações em que os dirigentes... Agora, é discutível se isto deve continuar ou não deve continuar, mas que para tu desempenhares uma determinada função, por exemplo, eu sou uma pessoa rebelde do ponto de vista de apresentação. Se um dia tivesse que exercer um cargo que me obrigasse a estar numa determinada forma de estar, eu teria que fazer, se calhar, um arranjo de guarda-fatos radical. Se calhar esses valores, essas coisas têm muito a ver com isso. Não faço. Mas o que é que difere uma pessoa que tinha um determinado cargo? Porque eu penso que se nós formos a olhar para como é que funcionam
como é que funciona a máquina governativa de outros países, vamos perceber que a roupa não tem que ver... Não, claramente. Para desempenhar um papel, não se tem que necessariamente de estar muito bem vestido, agravatado, até porque o nosso clima não é favorável a estes fatos e gravatas. Mas tenho dúvidas que possa estar num evento em que 99% não estejam agravatados, não é? Exato. Então, e agora temos as capulanas, agora há uma onda de 10 seminários, todo mundo está vestido de capulana, é uma camisas. Outra forma, é uma outra abordagem da forma de vestir. Repare que... Mas isto não é ostentação, doutor? Não, ostentação não. Eu penso que não. Não pode ser visto nessa perspectiva. Eu penso que nós precisamos sim, de pensar que vestir-se com dignamente não é necessariamente pôr um fato de marca e trazer gravata. É preciso desconstruir a ideia de que estar condignamente apresentado significa um determinado padrão. Mas eu lembro-me, doutor Buca, desculpa cortá-lo, numa cimeira no Brasil, em que estiveram várias delegações do mundo inteiro, Moçambique, Alemanha, entre outros países mais ricos do mundo, em que estiveram hospedados em hotéis muitíssimo baratos. E a única delegação em que esteve hospedada em hotéis de luxo era a delegação moçambicana. E, portanto, até a primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha chegou a questionar isso. Que nem mesmo os próprios alemães estiveram hospedados em um hotel de luxo. E isto leva-nos a crer que é preciso, que há gastos, sinceramente, que devem podem ser evitados, que podem ser poupados. E este regulamento, se calhar, não sei, não li todo, se calhar vai atingir esses níveis, por exemplo. Se tiver que sair em missão de serviço, essa despesa ter que apresentar recibos, etc., eventualmente essa despesa terá que ser gasta de uma determinada forma, porque se já se consegue estabelecer o valor para a renda de casa, muito facilmente se poderá determinar o quanto é que um cidadão pode gastar, por exemplo, com alojamento num determinado país. Eu penso que o caminho é esse. Eu acredito que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas há a outra questão com relação a estes subsídios, em que não... portanto, nem todos os dirigentes e altos dirigentes poderão ser afetados com estas medidas de austeridade. Estamos a falar da Presidente, portanto, aliás, da Procuradoria-Geral da República e o seu vice, a Presidente da Assembleia e o seu vice, o Presidente da República, o Presidente do Conselho Constitucional, do Tribunal, enfim, estes não serão afetados. Porque há aqui uma diferenciação. Porquê? É uma diferenciação que resulta das funções que desempenham. Também seria difícil, por exemplo, nós estamos a dizer que o gasto de combustível é X, por exemplo. Estes dirigentes que não são afetados, em nenhuma circunstância eles podem estar sozinhos sem se fazerem acompanhar de pessoas que fazem a sua segurança. Logo, terias dificuldades de quantificar quanto combustível vais precisar para eles. Eu penso que se calhar é por aí que viram que, bom... Mas um Presidente da República deveria ser o primeiro a dar exemplo com relação a estas medidas de austeridade. Ele próprio deveria dizer que eu sou o primeiro a poupar. E estas outras instituições, estas outras pessoas também... Eu acredito que existe essa boa vontade e eventualmente poderemos ser surpreendidos por uma informação e atitudes até diferentes
repara que, por exemplo, eu não estou a dizer se é bom ou se é mau, mas, por exemplo, num momento destes da austeridade, ainda que se possa evocar questões de segurança, existem situações que são meio ridículas, por exemplo, no nosso meio. Tu cruzas com um dirigente que tem batidores, tem carros à frente, atrás, quer dizer, eu penso que também é preciso repensar a segurança dos nossos dirigentes. E repensar na segurança dos nossos dirigentes passa por rever esta forma como eles são, a sua segurança é feita. Então, quando tu falas de dar um exemplo, muitas vezes estes dirigentes também não determinam a forma como eles devem ser protegidos. Mas é engraçado na questão da proteção é que Sim. alguns ministros da Europa, portanto, saem da sua residência de bicicleta para o Parlamento, um deputado, por exemplo, Sim. mas têm medo de quê? Não têm medo de nada. Não têm medo de nada, precisam esse aparato todo de segurança, etc. Eu estou de acordo consigo, eu acho ridículo alguns dirigentes a forma como se fazem transportar e a forma como a sua segurança é feita. Eu penso que chega-se, no caso da cidade de Maputo, até chega-se ao ponto de banalizar o sistema de segurança, porque temos tantos dirigentes que usam meios... Sirenes, batidores, não sei o quê. Quer dizer, obrigam o cidadão que vai trabalhar, de facto, a encostar para dar prioridade. A banalização desse coisa. Mas eu não sei como é que se faz a segurança destas pessoas. E nós podemos estar a dizer isso, por exemplo, na Europa... Hoje, se calhar, custa um bocado também na Europa a segurança dos dirigentes, por causa do terrorismo, por causa de tudo isso. Mas, efetivamente, entre os cidadãos europeus de que nos referimos, não há necessidade de ninguém olhar para o outro de forma diferente. Exato. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Tu, se és um dirigente, sais em missão de serviço, podes ter, por exemplo, um subsídio superior ao seu técnico que te faz acompanhar. Mas o subsídio tem o mesmo fim. É, por exemplo, a refeição. Ora, eu não quero acreditar que o meu chefe tenha capacidade de comer 2, 3 vezes mais do que eu, do ponto de vista daquilo que é o consumo normal das coisas. Então, logo não percebo porque é que ele tem que ter mais dinheiro para comer do que eu. Porque uma refeição é uma refeição, é um almoço, é igual. É igual. Sim. Então, quer dizer, são estas coisas que devem ser repensadas, são estas coisas que devem ser discutidas. Ou seja, a própria máquina faz essa diferenciação, segregação exato. De situações. Então, mas eu acredito que é uma situação herdada, que os debates como este, como outros, como o questionamento da sociedade civil sobre a forma como é feita a despesa pública, pode levar os dirigentes a reverem estas situações. Porque, repito, é um exemplo muito simples. Por exemplo, tu podes perceber a razão de tu gastares um dirigente superior, por exemplo, ou sei lá, um ministro, gastar 200 litros de gasolina, por exemplo, como despesa fixa, não é? Vivendo aqui na Somochil, mas o seu diretor nacional, que vive na Matola, em Marraquene, tem que gastar 50 litros. Exato. Então, quer dizer, há coisas que deveriam ser revistas. evitadas, Sim. exatamente,
Nós vamos, por exemplo... Porque temos que ser objetivos. Para que é que se destina isto? É Exato. para este fim. Então, se é para isso, é importante que as coisas sejam feitas de forma racional. Não pode ser feito de forma aleatória ou feita porque Exatamente. é para o dirigente, etc. Portanto, doutora Adelino Buch, eu só vou aqui lembrar, portanto, algumas regalias do Estado. Temos os subsídios de localização, temos o subsídio de adaptação, temos o subsídio das despesas de comunicação, temos o bónus especial, temos subsídio de início de funções, temos também o subsídio de combustíveis e afetação individual, temos subsídio de deslocação, temos o subsídio de manutenção e apetrechamento de residências. Enfim, é uma série de subsídios. Doutora Adelino Buch cria uma certa apetência dos próprios cidadãos em quererem atingir um certo nível de funções na própria máquina governativa para serem dirigentes e poderem oferir essas regalias todas. Isso traduz-se nesta concorrência renhida que nós temos vindo... Para os cargos públicos. Exatamente. Bom, vista nessa perspectiva, sim, mas eu acredito que hoje em dia não há muita apetência para esses cargos. Eu penso que se calhar hoje está sendo cada vez mais difícil tu conseguires uma pessoa para ocupar esse tipo de responsabilidade, porque não vejo uma pessoa que tenha uma vida normal, que é um técnico que trabalha. Mas doutor Buch, são cargos em que as pessoas têm de ir para trabalhar de facto. Não vão lá para... São funcionários, são servidores públicos. São servidores estão públicos. Estão lá para trabalhar. Não, eu digo do ponto de vista de apetência, não vejo que seja tão atrativo. Se calhar tenha sido um dia, mas hoje eu penso que não é tão atrativo, porque a vida de um qualquer dirigente é uma vida pública, é uma vida que as pessoas a banalizam, vão até a vida privada das pessoas, etc. Eu, sinceramente, não vejo que seja tão fácil, quer dizer, conviver com essas situações. Agora, se eu não tiver competências próprias e habilidades que me permitem ganhar esses recursos com base no que eu sei fazer, naturalmente que o recurso a uma carreira na função pública ou noutra instituição onde esses direitos estão consagrados, há de ser a minha meta também, não é? A outra questão que tem que ver com este corte nas despesas públicas tem que ver com estas isenções fiscais na importação de viaturas. O Governo poderia limitar também o número de viaturas a serem importadas pelos dirigentes, pelos partidos políticos, e se calhar o próprio Estado encaixava também algum dinheiro e poupava. Eu penso que temos que caminhar por aí. Eu não vi bem a lei que o presidente português vetou sobre o financiamento dos partidos políticos, mas é um bom exemplo sobre a forma como os partidos e os dirigentes devem viver. Porque muitas vezes, se tu fores a olhar, muito recentemente, há menos de 5 anos atrás, esta questão das isenções de compra de viaturas de luxo veio a público e à tona, e muitas pessoas que beneficiaram disso não tinham sequer nada a ver com partidos políticos. Os partidos políticos
na sua maioria, vendiam essas isenções. Então, eu penso que só por esse facto deveria ter merecido uma reflexão sobre se valerá a pena manter esse direito ou não, não é? Mas como se calhar essa situação presta-se a muitas outras coisas invisíveis e beneficia algumas pessoas, as pessoas não tiveram interesse em olhar para isso com serenidade. Mas eu penso que é importante que se olhe para isso com serenidade. Muita seriedade. Sim. E a penúltima questão que vou-te fazer, Dr. Buch, é com relação a este decreto, a este diploma sobre estas medidas de austeridade, em que, por exemplo, para as pessoas que vivem agora em casas arrendadas e pagas pelo Estado, terão mais um ano, portanto, a viver muito bem, refastelados, exatamente, mas a questão é que só até dezembro de 2019 é que as casas serão... 19 ou dezembro de 2019, em dezembro de 2019, ou seja... São 2 anos. São 2, olha, período das eleições. As eleições presidenciais terminam, serão feitas exatamente em 2019. Há aqui uma análise que queira fazer com relação a isso, a este prazo. Bom, tem mais um ano. Não, um ano, são 2. Nesse caso, se for de facto 2019, dezembro, são 2 anos. Quase 2 anos. São 2 anos. Bom, relativamente a esse facto, eu penso que é justo que as pessoas não sejam apanhadas em contrapé por uma lei que possa ser prejudicial à sua vida. Mas um prazo no de 90 entanto, dias... Um prazo de 2 anos também é muito exagerado, do ponto de vista de objetivos, até porque as razões, se quisermos, que nos levam ou que levam o governo a tomar estas medidas, se quisermos ser otimistas, podem não existir em 2019, podem estar ultrapassadas. As medidas que levam o governo a tomar estes posicionamentos podem não ser da mesma dimensão. Então, eu penso que se calhar o tempo, o horizonte temporal, aí do ponto de vista prático foi demasiado exagerado. Sim, foi exagerado, porque 2 anos, se calhar haja motivos para fazer isso, mas não é um motivo que seja aceitável do ponto de vista da opinião pública. Exato, em 90 dias a pessoa pode se organizar perfeitamente. Até porque há muita gente que é dirigente, mas que não chega a ter 2 anos de função. Exato. E última análise com relação a este tema, Dr. Buch, sobre esta questão das medidas de austeridade, quer acrescentar? Não, eu penso que a única coisa que eu posso acrescentar é que há um ponto de partida, é importante que assim seja. Nós, no passado, sempre tivemos e aprendemos um vocabulário que todos os moçambicanos já o conhecem, que os dirigentes devem viver de forma condigna, e nunca sabíamos a dimensão de condignidade de onde começava e até onde terminava. Hoje já temos alguma bitola para medir essa dignidade, temos algumas referências para medir essa dignidade. Eu penso que é um começo. Não digo que as coisas estão boas, como se viu, ainda há uma série de coisas que precisam de serem revistas, de facto, em função até da dinâmica da própria economia, da dinâmica do desenvolvimento do próprio país. Existem coisas ao nível do aparelho do Estado que podem ser revistas. Podem ser revistas. Hoje, se no passado dizíamos que não pode, um técnico superior tem dificuldade de estar num determinado ponto do país porque não tem energia, não tem telefone, não tem celular, não tem internet, hoje já não se põe isso. Exatamente. Não se põe. Então, são coisas que o tempo encarregou de torná-las caducas e a lei deve, os dirigentes devem olhar para isso também nessa perspectiva.
Portanto, este caso aplica-se perfeitamente, Dr. Frangules, naquele ditado que diz que há males que vêm para bem. Eu sou Adelino Buch. Adelino Buch, obrigado. Que há males que vêm para bem, ou seja, graças a esta, não digo graças, mas tivemos que ter esta crise económica para que o Estado repensasse nestes gastos desnecessários que vinham acontecendo. Eu penso que sim, é importante e penso que... Aliás, há uma coisa que é muito interessante. Nós estamos a viver, já no 3º ano, numa situação de contenção. É verdade que não é visível, mas eu acredito que existem dirigentes ou pessoas que estão a sentir. Nós, que nunca nos beneficiamos dessa situação, não sentimos, porque tira, põe, não põe, não nos diz nada. Mas existem pessoas que sentem este aperto que está a acontecer. E o facto de o nosso Estado chegar a esta fase, 3 anos consecutivos, numa situação de um orçamento baseado na coleta interna de recursos, penso que é uma coisa extraordinariamente de realçar do ponto de vista de cidadania. Não cria em nós um sentido de cidadania muito forte e cria em nós também esta perspectiva de fiscalizar como é que se gasta o que nós, aquilo que nós contribuímos para o orçamento do Estado, para a despesa pública, como impostos, etc, etc. Então, desperta também em nós, não só aos dirigentes que ficam sem recursos, mas como a nós, sociedade, que pagamos impostos, desperta em nós o interesse de ver como é que estes recursos que nós pagamos são gastos. É por isso que estamos aqui a discutir, mas 120 mil meticais a casa, que tipo de casa, como é que funciona? Porque também, repara, há um outro dado interessante. Estes valores, se calhar, são calculados e são vistos numa perspectiva do dólar. Então, se o Estado é o primeiro a dizer que não se deve dolarizar a economia, então não devia olhar para essa perspectiva. Tu estás a ver o que é que significa 120 mil meticais de renda. Em 2 anos, eu tenho 2.400 meticais. Eu podia construir um condomínio para os ministros. Com esses recursos, com esse dinheiro, tu podes construir um condomínio. Se essa funções saiu, sim, portanto, o outro entra. Ou seja, sim. Então, há essa possibilidade de se fazer isso. Aliás, fez-se isso para residências de médicos em Climana. Sim. Eu não vejo, há números, muitas vezes são atirados, que às vezes tu ficas a olhar e vê o absurdo que isso representa. Confesso, por exemplo, se nós temos dirigentes que têm 5 anos, por exemplo, a arrendar a casa, significa que esse dirigente gastou, se for o mínimo este de 120, cerca de 6 milhões de meticais. Poderíamos ter uma casa para o ministro e o vice-ministro, construído num padrão normal e ter uma vida condigna de dirigente normal. Então, às vezes perdemos-nos muito com a lei de menor esforço e eu penso que o Governo devia responsabilizar o Ministério das Obras Públicas para pensar nessa perspectiva. Aliás, já há muitos condomínios a crescerem aos cogumelos. Sim, e não há nenhum que seja para responder à carência de casas do Estado. Do Estado, sim. Exatamente. E há essa possibilidade de se adquirirem algumas casas. É tempo de se começar a pensar neste assunto. Sim. Nós vamos então passar para o nosso segundo tema da noite desta feita. Vamos falar
dos preparativos para as eleições intercalares na província de Nampula. Sabemos que o Adil Mahmoud Morano foi assassinado a 4 de outubro do ano passado. O lugar ficou vago e Dr. Adelino Buque, as eleições estão marcadas para 24 de janeiro, mas até então não há nenhum ruído acerca dos candidatos, a apresentação do manifesto, etc., sobre estas eleições. Portanto, há um silêncio total e absoluto dos partidos, dos candidatos em que vão participar destas eleições. Eu não vi... Bom, os partidos políticos já manifestaram e apresentaram os seus candidatos. Eu creio que estamos com cerca de 4 candidatos para Nampula, que é o da Frelimo, da Renamo, do MDM. E o independente. E o independente. Que é, portanto, a senhora. Uma senhora, esta senhora creio que também concorreu com a Morano. Nesse aspecto, eu penso que houve uma resposta dos partidos políticos. Agora, os partidos políticos, naturalmente, que vão apresentar estes seus manifestos em tempo de campanha. Eu não tenho em mente quando é que abre-se a campanha, quando é que fez, no caso destas intercalares. Mas quero crer que os partidos políticos estão dependentes daquilo que são as determinantes da Comissão Nacional de Eleições, do ponto de vista de manifesto, do ponto de vista de uso de tempos de antena. Estamos a 20 dias para... Estamos a 20 dias. Sim, era tempo de... Era tempo de estarmos a sentir algum trabalho dos candidatos. Mas eu quero crer que, se calhar, brevemente teremos o trabalho desses candidatos. Mas também estas eleições são eleições, de facto, porque nós temos que cumprir os calendários, temos que cumprir com a lei, etc. Mas são eleições que não há aqui, normalmente faz-se um estudo sobre, portanto, a preferência do público, dos eleitores com relação aos candidatos, o que nós não temos visto muito. Se calhar o caso em específico não desperte a atenção às organizações que têm esta atividade, não é? Porque eu também, pessoalmente, não vejo muito interesse nestas eleições do ponto de vista de que vai ganhar quem. Porque são eleições que, ainda que ganhe o presidente que ganhar estas eleições... Ficará muito pouco tempo. Vai ficar muito pouco tempo. Então, se calhar é um investimento que não fará muito sentido do ponto de vista daquilo que é a capacidade de investimento dos próprios partidos políticos. Agora, é verdade que não há muita curiosidade pública do ponto de vista do que é que vai acontecer se nós estivermos recordados. Estas intercalares vão fechar um ciclo em que o Partido do Renamo não tinha participado, mas neste caso específico, em Nampula vai participar. O que significa que, na minha opinião, deveria esta eleição ser mais interessante do ponto de vista daquilo que é o concurso, mas não é o que está a parecer do ponto de vista da opinião pública, nem do ponto de vista da dinâmica dos próprios partidos políticos e candidatos a presidentes municipais. Quer dizer, não se ouve muito. É um silêncio, total e absoluto. Estratégico. Se calhar. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar dos desafios para 2018. Doutora Adelino Buque, estamos em 2018, ano novo, desafios para este ano. Olha,
Desafios para 2018. Eu penso que os desafios, do ponto de vista daquilo que é a perspectiva do governo, já estão definidos. A agricultura, a infraestruturas, o turismo e energia. De qualquer forma, é importante dizer que o elencar estes indicadores como desafios não é o bastante para constituir de facto um desafio e uma perspectiva para 2018. Há pouco tempo estava-se a reportar um pouco sobre o Niassa, não é? Sobre o Niassa estava-se a falar do troço Kwamba Lixinga, que tornou a vida das pessoas totalmente insuportável. E poderá continuar por muito mais tempo. Aquele troço é mesmo complicado. Sim, é complicado, mas os governos existem para resolver assuntos complicados. Porque se não for para resolver assuntos complicados, para que é que vai servir um governo? Então, quando tu tens uma população que, por causa da falta de transitabilidade, tem que pagar preços elevadíssimos dos bens essenciais de consumo, tu estás numa situação praticamente desagradável. Eu penso que é um desafio muito grande para o nosso país esta questão das infraestruturas de comunicação. Não só, eu falei do Niassa, porque é um assunto que está, neste momento, no consumo público. Mas a transitabilidade naquela via é complicada. Eu estive lá e ia para o Lago Niassa, é mesmo difícil, é uma estrada bastante estreita, é complicado. E não só, e as pessoas começam, porque estas coisas também, é assim, as pessoas começam a dizer, olha, eu vou meter o meu carro ali para transportar um bem que custa 10 meticais, com custo controlado, etc. Eu não vou ganhar nada. Então, as pessoas começam também a olhar para a parte económica do que estão a fazer. E como está, paga-se no mínimo 9.000 meticais, foi o que me cobraram para sair de Lixinga para o Lago Niassa, por exemplo, que é um valor, Então, absurdo. Eu penso que o desafio muito grande para nós, neste momento, é infraestruturas muito ligadas à comunicação entre o campo e as zonas de consumo. Porque se nós não formos capazes de construir ou mantermos as vias de comunicação, ou seja, estradas ou ruas, seja lá o que for, mas em condições transitáveis, se nós definimos a agricultura como prioritária, vamos ter uma produção excelente, mas não vamos comercializar por causa desta questão da transitabilidade. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós elegemos a energia como um elemento importante também na governação deste ciclo. A energia é muito importante também para a agricultura, para dinamizar o setor da agricultura. Porquê? Porque a possibilidade de tu levares o combustível para o campo implica muita logística que tu levares energia elétrica para uma determinada torna-se muito mais caro, dispendioso. Então, quer dizer, estes elementos que foram criteriosamente eleitos como prioritários devem fazer jus a o trabalho que deve ser feito como desafios para 2018, deve fazer jus ao grande impacto que estes elementos podem trazer. Estamos a falar do turismo também. O turismo, se tu não te comunicas, também não há turismo. Se tu não garantes a transitabilidade, as nossas zonas turísticas, tirando o turismo económico,
que se subscrevem seminários e outras coisas nas cidades. Tudo o que é de lazer, praias, não sei o quê, tu tens que usar estradas ou ruas que precisam de manutenção. Então, eu penso que, de facto, concordando com o princípio de que a agricultura, infraestruturas, turismo e energia são os elementos importantes para alavancar a nossa economia e a nossa sociedade, é importante que as pessoas que têm a responsabilidade de fazer com que, de operacionalizar este princípio definido pelo governo, olhem para as coisas de facto numa perspectiva que traga ganhos combinados. Infraestrutura, estrada que vai. E eu falei de Lixinga, aliás, do Niassa, mas também posso falar daqui do Choco. Tu vais para Choco, tens muita dificuldade de meter um caminhão, porque a estrada entre Macia e Choco está péssima. Então, quer dizer, são coisas que a gente diz que a prioridade é esta, mas de facto a forma como esta prioridade, a forma como é operacionalizada esta prioridade, muitas vezes deixa muitas dúvidas sobre, mas então, se isto é prioritário, imagine que isso não fosse, não é? Imagine que não fosse prioritário. Tu tens zonas aqui que fornecem à cidade de Maputo bens de consumo essenciais de todo diários. Tens Amoamo, tens Magudo, tens não sei o quê. A transitabilidade destas vias não é das melhores. Então, eu penso que é importante que, do ponto de vista do desafio para 2018, consigamos fazer com que, de facto, a agricultura que é prioridade neste país seja praticada nos lugares que a agricultura é praticada e os resultados dessa prática cheguem aos centros de consumo em condições que não careçam o produto, porque o transporte é um elemento diretamente que afeta diretamente o custo das mercadorias. Não há como não afetar, porque eu não sou agricultor, eu sou transportador. Eu, para transportar a sua mercadoria para os centros de consumo, eu tenho que fazer os meus cálculos em função das condições que eu conheço da zona onde tu estás. Exato. E tu, para venderes essa tua mercadoria, tu tens que incorporar o preço do transporte ao preço de produção que tu tens e é a tua margem de lucro. Exatamente. Só assim é que tu vais vender a mercadoria, só assim é que tu vais... Aliás, só assim é que tu podes continuar a ser agricultor. Porque se tu não tiveres esse resultado, tu não vais, nem eu como transportador, nem tu como agricultor, nem o consumidor, ninguém vai beneficiar disto. Ou seja, portanto, deveria haver um plano em que, portanto, as zonas produtivas são muito bem identificadas. Sim. Se calhar se traçaria um plano em que se abrissem vias de acesso até aos mercados para que se pudessem, portanto, escoar estes até alimentos. Em alguns casos, se houvesse um plano de manutenção simples como isso. Eu estou a falar, por exemplo, de um caso de choque. Só reabilitar... É só reabilitar a estrada, mas nada. Mas aquela estrada já está a ter buracos e crateras no meio da rua que começa a ser difícil perceber se alguém alguma vez sentou e pensou, bom, Choque é um centro de produção que alimenta a cidade de Maputo. E que vou fazer... Por que que tomamos uma via nas condições que nós temos? Esta é a questão. Quer dizer, fazer esta exigência não é complicar ninguém, quer dizer, é chamar a razão, até porque não sou eu, nem é o governo que definiu que a agricultura deve ser a nossa bandeira como país. E está a resultar. Nós estamos a sair agora de uma quadra festiva que em todos os arredores da cidade tu tinhas uma carrinha, um carrito a vender tomate, a vender um bem
de consumo produzido localmente. E até sobrou. Portanto. Até sobrou, está aí. Então, é preciso que haja, de facto, o cometimento dos nossos dirigentes, no sentido de facilitar a vida desta gente que produz. Que produz diariamente, faz muito esforço, portanto, para garantir, então, alimento aos mercados moçambicanos. Nós vamos dar por terminada esta sessão de análise. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.